Existem momentos na vida em que o silêncio dói mais do que qualquer palavra. Momentos em que olhamos para quem criamos, para quem amamos com cada fibra do nosso ser, e não reconhecemos mais nada. Nada além de ganância. Nada além de desprezo. Eu construí uma empresa aérea do zero, sozinha, com as mãos calejadas, com noites sem dormir, com sacrifícios que ninguém viu. Enquanto minha filha dormia em berços de mogno, eu assinava contratos em mesas de fórmica. Enquanto ela crescia em colégios caros, eu crescia em reuniões que duravam madrugadas inteiras. E o que recebi em troca? Um grito no meio de um tribunal, na frente de estranhos, de advogados, de juízes. Você vai ficar sem comida? Aquelas palavras saíram da boca da minha própria filha. A menina que eu ninei, a mulher que eu formei, a herdeira que eu ingenuamente acreditei que honraria meu nome. Mas não. Ela estava ali para me destruir, para me tirar tudo, para me ver humilhada, quebrada, invisível. Você já se doou tanto por alguém que esqueceu de guardar um pouco de si mesma? Já amou a ponto de se apagar? Já construiu impérios só para ver quem você ama tentar arrancá-los de suas mãos? Eu vivi isso e quase me perdi nessa dor. Mas então, algo aconteceu. Algo que ela jamais esperava. Algo que o advogado revelou naquele tribunal e que mudou tudo. Compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua história também importa. E você não está sozinha. O que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer mãe, com qualquer mulher que construiu algo maior do que ela mesma, que sacrificou juventude, saúde, sonhos para dar aos filhos o que ela nunca teve. E o pior, nós fazemos isso achando que o amor é suficiente, que a dedicação fala por si, que sangue é mais forte que qualquer coisa, até o dia em que percebemos que nem sempre é. Milhares de mulheres vivem isso em silêncio, mães que são esquecidas em asilos. Empresárias traídas por quem confiaram, mulheres que construíram fortunas e viram filhos, maridos, sócios tentando roubar cada centavo. Mas a minha história é diferente, porque naquele dia no tribunal, quando minha filha gritou que eu ficaria sem comida, o advogado abriu um envelope e leu em voz alta algo que ela desconhecia. Algo que eu mantive em segredo por décadas. A verdade sobre minha herança. A verdade sobre quem eu realmente era. E o silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Porque, no final, não foram as palavras dela que definiram meu destino. Foi a minha força, a minha estratégia, a minha capacidade de me proteger, mesmo de quem eu mais amava. Se você já foi subestimada, humilhada, tratada como se não tivesse valor, esta história é para você. Porque no final desta jornada, você vai entender algo que eu aprendi da forma mais dolorosa. Às vezes, a maior vingança não é a raiva, é o silêncio. E inscreva-se para acompanhar o desenrolar desta história e descobrir como uma mulher que quase perdeu tudo reconquistou não apenas sua fortuna, mas sua dignidade. Deixe um coração nos comentários se você já se sentiu invisível dentro da própria família. Deixa eu te contar como tudo começou. Eu nasci pobre. Não aquela pobreza romântica que aparece nos filmes, onde a família é unida e feliz apesar de tudo, não. Eu nasci na pobreza real. A que te faz dormir com fome e acordar com vergonha de ir à escola, porque suas roupas têm remendos. Meu pai era mecânico e minha mãe lavava roupa para fora. Éramos 7 irmãos. Eu era a quarta. E desde muito cedo aprendi que ninguém ia me salvar, que se eu quisesse algo diferente, teria que buscar com minhas próprias mãos. Então eu estudei. Estudei como quem respira, como quem não tem outra escolha. Acordava às 5 da manhã para ajudar minha mãe, ia para a escola, voltava e trabalhava até tarde em uma mercearia do bairro. Finais de semana não existiam descanso e reluxo. E eu tinha um sonho que todos achavam absurdo. Quaravor. Não, literalmente, não, no, comeco. Mas eu queria ter uma empresa aérea. Eu queria que pessoas como eu, que nunca tiveram nada, pudessem subir em um avião e sentir que o mundo era maior do que aquele bairro esquecido, que a vida podia ser diferente. Todo mundo ria de mim. Meus irmãos, meus vizinhos, até meus professores. Uma menina pobre, querendo ter uma companhia aérea, era piada, era delírio. Mas eu não ligava, porque dentro de mim
Havia algo mais forte do que a dúvida dos outros. Havia fogo, havia fome, havia uma certeza inabalável de que eu ia conseguir. E, depois de anos quebrando a cara, trabalhando em 3 empregos, juntando cada centavo, fazendo faculdade à noite, eu consegui meu primeiro emprego em uma empresa de aviação. Comecei como assistente administrativa. Ganhava uma miséria, mas eu observava tudo. Eu aprendia tudo. Eu fazia perguntas. Eu anotava. Eu virava noites estudando rotas, custos, operações. E então, aos 32 anos, depois de economizar cada real, de viver em um quarto alugado, de abrir mão de festas, roupas, viagens, eu abri minha própria empresa. Era pequena, ridiculamente pequena. Um avião alugado, 3 funcionários. Eu mesma vendia passagens, atendia telefone, limpava o escritório, mas era meu. Era meu sonho tomando forma. E nos primeiros anos, foi um inferno. Eu quase fali 5 vezes. Tive que pedir dinheiro emprestado. Tive que enfrentar bancos que riam da minha cara. Tive que provar para homens engravatados que uma mulher, pobre, sem sobrenome, podia sim comandar uma empresa aérea. E eu provei, aos poucos. A empresa cresceu. Mais aviões, mais rotas, mais funcionários, mais reconhecimento e dinheiro. Finalmente, dinheiro. Foi nessa época que conheci o pai da minha filha. Ele era piloto lindo, charmoso, educado, tudo o que eu nunca tive. E eu me apaixonei como só uma mulher que passou a vida inteira focada em trabalho se apaixona. De forma avassaladora, cega, estúpida, casei rápido, engravidei logo em seguida. E quando minha filha nasceu, eu jurei que ela teria tudo o que eu não tive. Tudo. Ela não ia passar fome. Não ia sentir vergonha. Não ia ter que lutar sozinha. Eu ia dar a ela o mundo. Irei. Ela estudou nas melhores escolas, teve as melhores roupas, viajou para lugares que eu nem sabia que existiam. Teve professores particulares, aulas de balé, piano, inglês, francês, tudo. Eu trabalhava 16 horas por dia para que ela não precisasse trabalhar 1 minuto. Eu me sacrificava para que ela brilhasse. E, enquanto isso, meu casamento desmoronava. O pai dela não suportava meu sucesso. Não suportava que eu fosse a dona da empresa. Que eu ganhasse mais, que eu tivesse o poder. Então ele me traiu, me humilhou e foi embora. E eu fiquei sozinha, com uma empresa para tocar e uma filha para criar. Mas eu não desisti, pelo contrário. Eu trabalhei mais ainda, porque agora não era só por mim. Era por ela. Por aquela menina de olhos grandes que dependia de mim. Que me chamava de mãe. Que eu amava mais do que a minha própria vida. E a empresa cresceu. Virou uma das maiores companhias aéreas do país. Eu me tornei milionária. Poderosa. Respeitada. Mas por dentro, eu continuava sendo aquela menina pobre que só queria ser amada. E eu achava que minha filha me amava. Eu realmente achava. Até o dia em que ela cresceu e começou a me ver diferente. Não como mãe, mas como cofre, como fonte de dinheiro, como obstáculo entre ela e a fortuna que eu construí. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Ela tinha 23 anos quando tudo mudou. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Era um domingo. Eu tinha voltado de uma viagem de negócios exausta. 3 dias de reuniões intensas, fechando um contrato que ia expandir nossas operações para mais 5 estados. Eu estava feliz, realizada. E ansiosa para chegar em casa e abraçar minha filha. Mas quando entrei pela porta, ela estava sentada na sala, com um advogado. Um homem que eu nunca tinha visto na vida. E ela olhou para mim com uma frieza que congelou meu sangue. Mãe, precisamos conversar. Precisamos formalizar a minha posição na empresa. Eu gelei. Posição na empresa? Ela nunca tinha demonstrado interesse real pelo negócio. Nunca quis aprender, nunca quis entender como aquilo funcionava. Mas agora, de repente, queria uma posição? Não, ela queria mais do que isso. Ela queria 40% da empresa. 40% do que eu construí sozinha, do que eu suei sangue para erguer. E ela não estava pedindo, ela estava exigindo. O advogado abriu uma pasta e começou a falar sobre direitos, sobre herança, sobre o que era justo. Justo, aquela palavra ecoou na minha cabeça. O que era justo? Justo era eu ter passado 40 anos da minha vida construindo aquilo? Justo era eu ter aberto mão de tudo para que ela tivesse tudo? Mas eu não disse nada. Não naquele momento. Eu apenas olhei para ela e vi uma estranha. Alguém que eu não conhecia.
Alguém que aprendeu que amor se mede em zeros numa conta bancária. E eu me perguntei onde foi que eu errei, porque certamente eu errei. Talvez tenha dado demais. Talvez tenha protegido demais. Talvez tenha esquecido de ensinar a coisa mais importante, que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela constrói. Nos meses seguintes, a situação só piorou. Ela começou a frequentar a empresa. Não para trabalhar, mas para questionar minhas decisões. Para plantar dúvidas na cabeça dos funcionários. Para me desautorizar em reuniões. E o pior, ela começou a se aproximar de conselheiros, de acionistas minoritários, tentando formar uma aliança contra mim, sua própria mãe. Eu tentei conversar, tentei entender. Sentei com ela inúmeras vezes tentando descobrir de onde vinha aquela raiva, aquele ressentimento, mas ela não queria conversar. Ela queria guerra. E eu percebi algo terrível. Ela não me via como mãe. Ela me via como concorrente, como alguém que estava no caminho dela. E havia algo mais. Algo que me partiu por dentro. Ela tinha vergonha de mim. Vergonha da minha origem. Vergonha de onde eu vim. Vergonha de contar para os amigos ricos dela que a mãe começou lavando o chão. Ela queria fortuna, mas queria pagar a história. Queria o resultado, mas tinha nojo do processo. E isso me machucou mais do que qualquer outra coisa. Porque eu sempre tive orgulho da minha trajetória. Sempre ensinei a ela que não há vergonha em ser pobre. A vergonha está em ser desonesto, em ser ingrato, em esquecer de onde você veio. Mas ela esqueceu. Ou talvez nunca tenha realmente entendido, porque para ela, pobreza sempre foi só uma história que eu contava. Algo distante e real. Ela nunca passou fome. Nunca dormiu com frio. Nunca foi humilhada por não ter. Então, como ela poderia entender? As brigas se tornaram cada vez mais frequentes, mais agressivas. Ela gritava comigo na frente dos funcionários. Me desrespeitava em reuniões, ameaçava processar a empresa. Processar a mim, sua mãe. E eu comecei a perceber que aquilo não ia acabar bem, que mais cedo ou mais tarde teríamos que resolver aquilo de forma definitiva. Mas eu ainda tinha esperança. Esperança de que um dia ela acordasse. De que um dia ela olhasse para mim e enxergasse a mulher que abriu mão de tudo por ela. Que a amou incondicionalmente. Que construiu um império pensando em deixar um legado para ela. Mas esse dia nunca chegou. Até que chegou o processo. A notificação chegou numa segunda-feira. Eu estava no escritório quando minha secretária entrou pálida. Senhora, tenho uma intimação aqui. Minha filha estava me processando, exigindo acesso total aos livros contábeis da empresa, questionando minha administração, alegando que eu estava desviando recursos. Eu, que nunca tirei um centavo que não fosse meu. Eu, que sempre fui transparente. Eu, que construí aquela empresa com suor e honestidade. E ela me acusava de roubo, de má gestão, de incompetência. Li aquele processo com as mãos tremendo. Cada linha era uma facada. Cada acusação era uma mentira. Mas o que mais me doeu não foram as mentiras. Foi perceber que ela realmente acreditava nelas. Ou pior, que ela não se importava se eram verdade ou não. Ela só queria me destruir. Naquela noite, eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Sozinha no meu apartamento imenso, cercada do luxo, mas completamente vazia por dentro. E eu me perguntei se valia a pena. Se todo aquele sacrifício, toda aquela luta, toda aquela dor tinha valido a pena. Pork no fim. O que eu tinha? Dinheiro. Sim, sucesso sim. Mas amor, não. Família? Não. Eu tinha perdido a única pessoa que realmente importava. E foi naquela noite, entre lágrimas e desespero, que eu tomei uma decisão. Se ela queria guerra, teria guerra. Mas seria uma guerra justa. E eu ia lutar não para destruí-la, mas para me proteger. E para ensinar a ela a lição que eu nunca consegui ensinar com amor, talvez a dor ensinasse. Contra até o melhor advogado do país. Não qualquer advogado. O melhor. Um homem de 70 anos, respeitado, temido, implacável. Dr. Henrique. Ele tinha fama de nunca perder um caso. E quando eu contei a história para ele, ele me olhou com uma mistura de pena e admiração. Senhora, eu já vi muitos casos de família, mas nunca vi uma mãe ser traída assim pela própria filha. Ele fez uma pausa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você não precisa se defender. Você precisa
se proteger. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Ele abriu uma pasta e começou a me fazer perguntas. Perguntas sobre a origem da empresa, sobre como eu tinha começado, sobre heranças sabra-documentos, sobre registros antigos. E foi aí que eu contei a ele algo que eu nunca tinha contado para ninguém, nem para minha filha. Eu não comecei do zero. Não completamente. Quando eu tinha 19 anos, minha avó materna morreu. Ela era uma mulher simples, pobre como nós. Ou era o que eu achava, mas no testamento dela, descobri que ela tinha uma pequena propriedade rural, um pedaço de terra no interior que ela nunca tinha mencionado. Era pouco, muito pouco, mas ela deixou aquilo para mim, apenas para mim. E na época, eu não entendi por quê. Eu era a neta menos próxima. Eu quase não a visitava porque estava sempre trabalhando. Mas ela deixou para mim. E junto com a escritura, havia uma carta escrita à mão, com aquela letra trêmula de quem já viveu demais. Minha menina, dizia a carta, eu sei que você é diferente. Eu vejo fogo nos seus olhos. Esse fogo que eu tive um dia e não tive coragem de usar, use essa terra. Venda, invista, faça o que precisar. Mas construa algo, não por dinheiro, mas porque você merece. Porque mulheres como nós merecem. Eu vendi aquela terra e com o dinheiro, dei a entrada no meu primeiro avião alugado. Foi aquele dinheiro que começou tudo. E durante todos esses anos, aquela carta ficou guardada comigo, no cofre, junto com a escritura original, junto com o testamento da minha avó. Documentos que provavam que o início de tudo não foi só meu trabalho. Foi também a herança dela. Uma herança pequena, mas legítima. E mais importante, uma herança que estava registrada, documentada, protegida e era anterior ao nascimento da minha filha. Anterior ao meu casamento. Anterior a tudo. O Dr. Henrique ouviu tudo em silêncio. E quando terminei, ele sorriu. Um sorriso que não era de alegria, mas de estratégia. Senhora, sua filha não tem ideia do que está enfrentando. Ela acha que pode tirar tudo de você porque acha que você começou do nada. Mas você não começou do nada. Você começou com uma herança legítima. E isso muda tudo. Durante as semanas, o Dr. Henrique e eu preparamos a defesa. Mas não era só defesa. Era um contra-ataque. Ele reuniu cada documento, cada contrato, cada comprovante de tudo que eu havia construído. E mais importante, ele desenterrou a história completa da herança da minha avó. Registros cartoriais, certidões, provas irrefutáveis de que aquele dinheiro inicial era meu por direito e que tudo o que veio depois foi fruto do meu trabalho, da minha inteligência, da minha dedicação. Nada daquilo era obrigação de dividir. Nada daquilo era dela por direito. Mas eu ainda não queria usar aquilo. Ainda tinha um fio de esperança de que poderíamos resolver tudo sem chegar ao tribunal. Tentei mais uma vez. Marquei um jantar. Só nós duas. No restaurante discreto onde costumávamos ir quando ela era criança. Eu cheguei primeiro. Esperei 40 minutos. E quando ela chegou com o advogado dela. Nem isso ela me deu. A chance de conversarmos sozinhas. De mãe para filha, de mulher para mulher. Ela sentou, cruzou os braços e me olhou com desdém. O que você quer? Eu respirei fundo. Tentei controlar a voz que tremia. Eu quero que você desista desse processo. Eu quero que a gente converse, que a gente encontre um caminho juntas. Você é minha filha, eu te amo. Sempre te amei. Sempre vou te amar. Mas o que você está fazendo está me destruindo. Ela riu. Um riso frio, sem humor. Você me destruiu primeiro, mãe. Destruiu quando decidiu que a empresa era mais importante do que eu. Quando faltou em todas as minhas apresentações de balé porque tinha reunião. Quando não foi na minha formatura porque tinha viagem. Quando me deixou sozinha cada vez que eu precisei de você. E agora quer que eu tenha pena? Cada palavra era uma bofetada, porque havia verdade ali, verdade que o doía. Sim, eu faltei em algumas coisas. Sim, eu priorizei o trabalho muitas vezes, mas eu fiz isso por ela, para dar a ela uma vida melhor, para construir um futuro para ela. Mas ela não via assim. Para ela, minha ausência era abandono, meu trabalho era rejeição. E eu percebi naquele momento que não havia mais conversa possível, que o abismo entre nós era grande demais, que não importava o que eu dissesse.
Ela já tinha decidido quem eu era na cabeça dela, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Então eu fiz a única coisa que me restava. Levantei, olhei para ela uma última vez e disse: "Nos vemos no tribunal." E saí, com o coração despedaçado, mas com a coluna ereta. Porque se havia algo que a vida me ensinou, era não implorar, era não me arrastar, era lutar com dignidade. E era exatamente isso que eu ia fazer. O processo foi agendado para 3 meses depois. 3 meses de inferno. 3 meses em que dormi pouco, comi menos ainda e vivi num estado constante de ansiedade. Porque, por mais que eu soubesse que tinha razão, que tinha provas que eu ia vencer, ainda era minha filha do outro lado. Ainda era a menina que eu embalei no colo, que eu ensinei a andar, que eu consolei em cada pesadelo. E agora eu ia ter que enfrentá-la num tribunal. Ia ter que provar na frente de estranhos que eu não era a vilã que ela pintava. Durante esses 3 meses, ela intensificou os ataques. Deu entrevistas para jornais dizendo que eu era uma mãe ausente. Postou nas redes sociais, insinuando que eu roubava da empresa. Tentou convencer funcionários a testemunhar contra mim. Ela queria me quebrar antes mesmo do julgamento. Queria me ver desistir, mas ela não me conhecia. Não, de verdade. Porque se conhecesse, saberia que eu não desisto. Nunca desiste e finalmente chegou o dia. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, curiosos, funcionários da empresa, empresários que queriam ver o circo pegar fogo. Eu entrei pela porta lateral, acompanhada do Dr. Henrique. Estava de taier preto, cabelo preso, sem joias, simples, séria, forte, ou pelo menos fingindo ser. Por dentro, eu estava desmoronando. Minha filha já estava lá, sentada do outro lado, ao lado do advogado dela. Ela usava um vestido caro, maquiagem impecável, postura confiante, e quando nossos olhares se cruzaram, ela não desviou. Pelo contrário, ela me encarou com uma frieza que me fez sentir como se estivesse diante de uma estranha, o juiz antro. Todos se levantaram. E o processo começou. O advogado dela foi o primeiro a falar. E ele não perdeu tempo. Pintou um quadro terrível de mim. Descreveu-me como uma mãe negligente, uma empresária gananciosa, uma mulher que colocou dinheiro acima de tudo. Ele apresentou fotos minhas em eventos da empresa, enquanto minha filha estava sozinha em casa. Apresentou depoimentos de babás, dizendo que eu passava semanas sem aparecer. Apresentou relatórios escolares onde professores mencionavam minha ausência em reuniões. Cada evidência era verdadeira, mas incompleta. Porque ele não mostrou que eu trabalhava 16 horas por dia para dar a ela uma vida que eu nunca tive. Não mostrou que cada viagem, cada reunião, cada sacrifício era para ela. Mas o tribunal não se importava com intenções. O tribunal queria fatos. E os fatos, apresentados daquele jeito, me faziam parecer um monstro. Depois foi a vez dela testemunhar. E foi pior do que eu imaginava. Ela subiu ao estrado com lágrimas nos olhos. Lágrimas ensaiadas, eu tinha certeza. E começou a contar histórias. Histórias de abandono, de solidão. De como ela sempre se sentiu menos importante do que a empresa. De como eu nunca estive presente nos momentos que importavam. E o pior, ela contou sobre o dia em que seu pai foi embora. Como eu não chorei, como eu simplesmente voltei para o trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, como eu fui fria, insensível, desumana. Eu ouvi tudo em silêncio, porque ela não estava mentindo. Não tecnicamente. Eu realmente não chorei na frente dela quando o pai dela foi embora. Mas não porque eu não senti, foi porque eu precisava ser forte. Porque se eu desmoronasse, quem ia segurar tudo? Quem ia pagar as contas? Quem ia manter a empresa funcionando? Quem ia garantir que ela continuasse tendo tudo? Mas ela não entendia isso. Para ela, minha força era frieza. Minha resiliência era falta de coração. Quando ela terminou de falar, o tribunal estava em silêncio. Algumas pessoas enxugavam lágrimas, outras me olhavam com julgamento. E eu senti o peso de toda aquela condenação. Mas então, chegou minha vez. O Dr. Henrique me chamou ao estrado. E eu subi. Trêmula, mas determinada. Ele começou com perguntas simples, sobre minha origem, sobre como comecei, sobre os sacrifícios que fiz, e eu respondi cada uma com a voz firme, sem me vitimizar, sem pedir pena, apenas contando a verdade. A verdade de uma mulher que nasceu sem nada e construiu
um império. A verdade de uma mãe que amou demais e talvez tenha errado ao dar tudo sem ensinar o valor do trabalho. A verdade de uma empresária que nunca roubou, nunca mentiu, nunca desviou um centavo que não fosse seu. E então, o Dr. Henrique fez a pergunta que mudaria tudo. Senhora, como a empresa começou? De onde veio o primeiro investimento? Eu respirei fundo e contei. Contei sobre minha avó, sobre a pequena propriedade rural, sobre a carta que ela me deixou, sobre a venda daquela terra e o dinheiro que usei para começar. E enquanto eu falava, o Dr. Henrique apresentava documentos, o testamento, o registro de venda, tudo datado, tudo carimbado, tudo oficial. Então ele disse algo que fez o tribunal inteiro silenciar. Meritíssimo. O que está em questão aqui não é se minha cliente foi uma mãe perfeita. Nenhuma mãe é. O que está em questão é se ela deve ser punida por construir um império com as próprias mãos. Se ela deve ser forçada a entregar 40% de algo que começou com uma herança legítima dela, anos antes do nascimento da autora. E a resposta é não. Ele fez uma pausa dramática e continuou. A empresa não é patrimônio familiar. Não nasceu do casamento. Não nasceu de herança conjunta. Nasceu do suor, do sangue e das lágrimas de uma mulher que não deve nada a ninguém, nem mesmo à própria filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha filha estava pálida. O advogado dela folheava papéis desesperadamente, procurando uma brecha. Mas não havia. Os documentos eram irrefutáveis. A verdade estava ali, exposta, inegável. E foi nesse exato momento de tensão máxima, que minha filha perdeu a compostura. Ela se levantou, apontou para mim e gritou: "Você vai ficar sem comida! Você vai ficar sozinha. Você vai morrer sem ninguém. E ninguém vai se importar, porque você nunca se importou com ninguém além de você mesma." O juiz bateu o martelo com força. Ordem na sala, ordem. Mas ela não parava. Continuava gritando, descontrolada, dizendo coisas horríveis. Coisas que eu nunca imaginei ouvir da boca dela. O advogado dela tentou acalmá-la, puxou-a pelo braço, mas ela se desvencilhou. E então, no meio daquele caos, o Dr. Henrique se levantou. Ele não gritou, não precisou. Sua voz era calma, mas cortante, como uma lâmina. Meritíssimo. Peço que conste em ata o comportamento da autora. Este descontrole emocional, esta agressividade, esta falta de respeito com a própria mãe dentro de um tribunal é a prova mais clara de que este processo não é sobre justiça. É sobre ganância. É sobre uma filha que quer o dinheiro, mas não quer a responsabilidade. Que quer a fortuna, mas não quer o trabalho. Que quer herdar, mas não quer honrar. Ele caminhou até o centro da sala. Então, disse algo que me fez engasgar. Mas há algo que a autora desconhece. Algo que sua mãe guardou em segredo por todos esses anos. Não por maldade, mas por proteção. Ele abriu uma pasta e tirou outro documento. Este, meritíssimo, é um testamento redigido há 5 anos pela minha cliente. Um testamento legalmente registrado em cartório, com todas as testemunhas necessárias. E absolutamente incontestável. Ele fez uma pausa. E neste testamento, minha cliente deixa clara sua vontade. Em caso de morte, 70% de seus bens serão destinados a uma fundação de apoio a mulheres empreendedoras de baixa renda. 20% será dividido entre seus funcionários mais antigos. E apenas 10% será destinado à sua filha. O tribunal inteiro pareceu parar de respirar. Minha filha estava branca. Completamente branca. Ela olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. E o Dr. Henrique continuou, implacável. Mas há uma cláusula adicional, caso a filha mova qualquer ação judicial contra a mãe enquanto esta estiver viva, questionando sua capacidade, sua gestão, ou reivindicando parte da empresa de forma agressiva, ela será automaticamente deserdada. Completamente não receberá um centavo. Nada. Zero. Ele fechou a pasta. E o que vemos aqui hoje, meritíssimo, é exatamente isso. Uma filha que, movida por ganância, está selando seu próprio destino. Está garantindo que nunca verá R$1 do que sua mãe construiu. Porque sua mãe não é boba. Sua mãe aprendeu a se proteger. Até de quem ela mais ama. Minha filha caiu de volta na cadeira. Seus olhos estavam arregalados.
incrédulos. Ela olhou para o advogado dela, que também estava em choque. Ela olhou para mim e, pela primeira vez em anos, vi medo nos olhos dela. Não raiva, não desprezo. Medo. Medo de ter perdido tudo. Medo de ter ido longe demais. Medo de que aquele grito de "você vai ficar sem comida" tivesse se voltado contra ela mesma. O juiz pediu um intervalo 15 minutos. E todos saíram da sala num silêncio pesado. Eu fiquei sentada. Imóvel. O Dr. Henrique veio até mim e colocou a mão no meu ombro. A senhora fez o que precisava fazer. Agora resta esperar. Eu apenas balancei a cabeça. Mas por dentro, eu estava despedaçada. Porque sim, eu tinha me protegido. Sim, eu tinha garantido que ela não destruísse tudo o que construí. Mas a que custo? O custo de perder minha filha para sempre. Quando o intervalo acabou e todos voltaram, minha filha estava diferente. Quieta. Cabisbaixa. O advogado dela pediu a palavra. Meritíssimo. Gostaria de solicitar a retirada do processo. A autora reconhece que agiu de forma precipitada e deseja resolver a questão de forma amigável, fora do tribunal. O juiz olhou para mim. A Rê concorda, o Dr. Henrique se levantou. A Ré concorda em encerrar o processo, mas não concorda em negociar nada além do que já está estabelecido. Não haverá acordo, não haverá concessões. O que há é o testamento, e ele será mantido. O juiz bateu o martelo. Processo encerrado. Cada parte arcará com suas próprias custas. Está encerrada a sessão, e foi assim que terminou. Sem drama final, sem reconciliação cinematográfica, apenas um martelo batendo e um silêncio que dizia tudo. Quando saí do tribunal, jornalistas me cercaram. Queriam declarações manchetes. Mas eu não disse nada. Apenas caminhei até meu carro, entrei e pedi para meu motorista ir embora. E foi só quando as portas se fecharam, quando o vidro escuro me isolou do mundo, que eu desmoronei. Chorei como não chorava há décadas. Chorei pela filha que perdi, pela relação que nunca mais seria a mesma, pelas palavras que não podiam ser apagadas, pelo amor que se transformou em guerra. E pela solidão que agora era minha companheira mais fiel. Cheguei em casa e a casa estava vazia, enorme e silenciosa, cheia de cômodos que ninguém usava, cheia de luxo que não aquecia, cheia de conquistas que não consolavam. Sentei no sofá da sala e olhei ao redor, e me perguntei se tinha valido a pena. Todo aquele sucesso, todo aquele dinheiro, todo aquele poder, se no fim eu estava sozinha. Nos dias seguintes, a história estourou na mídia. Manchetes em todos os jornais. Mãe, empresária, desarma filha em tribunal. Herdeira perde fortuna após processo contra a mãe. Empresária milionária revela testamento que deserdará a filha. Cada matéria era uma facada. Cada comentário nas redes sociais era um julgamento. Alguns me defendiam. Diziam que eu tinha feito o certo, que não podia deixar ser destruída pela própria filha. Outros me atacavam. Diziam que eu era uma mãe desnaturada, que nenhum dinheiro valia a pena perder um filho. E eu não sabia mais quem estava certo. Eu só sabia que doía. Doía acordar todos os dias sabendo que minha filha me odiava. Doía ligar a televisão e ver meu nome sendo debatido como se eu fosse um monstro. Doía olhar para o celular e não ver nenhuma mensagem dela, nenhum pedido de desculpas, nenhum sinal de arrependimento. Apenas silêncio. As semanas se transformaram em meses. E a vida continuou. A empresa continuou funcionando. Os negócios continuaram prosperando. Eu continuei trabalhando, porque era o que eu sabia fazer. Era o que sempre fiz. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu não sentia mais aquela fome, aquela vontade de conquistar, aquele fogo que sempre me impulsionou. Agora eu trabalhava no piloto automático. Funcional, eficiente, mas vazia. E foi nesse período que comecei a realmente entender o que tinha acontecido. Não foi só minha filha que me traiu. Eu também tinha traído ela. De uma forma diferente. Eu dei a ela tudo, menos o que ela realmente precisava. Presença, tempo, atenção, genuína. Eu achei que construir um império para ela era amor. Mas amor não é só prover. É estar. É ouvir. É ver. E eu não vi. Não vi quando ela começou a se sentir sozinha. Não vi quando ela começou a sentir raiva. Não vi quando o amor dela por mim começou a se transformar em ressentimento. Mas também entendi outra coisa. Que isso não justificava o que ela fez. Que meus erros como mãe não davam a ela o direito de me destruir. Que ela também teve escolhas.
e escolheu o caminho da ganância. Escolheu o caminho da vingança. Escolheu me ver como inimiga, ao invés de buscar entender. Então, sim, nós duas erramos, mas de formas diferentes. E agora estávamos pagando o preço. Ela, perdendo uma herança. Eu, perdendo uma filha. E no final das contas, quem perdeu mais? Depois de 6 meses do julgamento, ela me ligou. Foi uma tarde de quinta-feira. Meu celular tocou e o nome dela apareceu na tela. Meu coração disparou. Atende tremendo alô. Do outro lado, silêncio. Depois a voz dela, baixa, hesitante. Mãe, apenas isso. Uma palavra, mas carregada de tanto peso que quase me fez desabar de novo. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria gritar. Queria jogar na cara dela tudo o que ela fez. Tudo o que ela disse. Parte de mim queria desligar. Proteger meu coração de mais uma decepção. Mas havia outra parte. A parte que sempre foi mãe. A parte que ainda amava aquela menina. E foi essa parte que respondeu. Oi, minha filha. Outro silêncio. Então, ela disse algo que eu não esperava. Eu errei. Eu errei muito. E eu não sei se você pode me perdoar um dia. Mas eu precisava dizer isso. Eu precisava que você soubesse que eu estou arrependida. Não pelo dinheiro. Eu sei que perdi isso. E talvez eu mereça. Mas estou arrependida por ter te machucado. Por ter sido tão cruel. Por ter esquecido que antes de tudo você é minha mãe. Lágrimas corriam pelo meu rosto. Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar, mas tinha medo. Medo de que fosse manipulação. Medo de me abrir e ser ferida de novo. Medo de perdoar e descobrir que era tarde demais. Por que você tá me ligando agora? Perguntei. Outro silêncio. E então, a voz dela quebrada. Porque eu descobri que estou doente. E percebi que posso morrer sem nunca ter feito as pazes com você. E isso me apavora mais do que a própria morte. Meu mundo parou. Doente? Como assim doente? Ela explicou. Um câncer. Descoberto há 2 meses, tratável, mas sério. E ela tinha passado por tudo sozinha. Sem me conter, sem me procurar. Até agora. Até perceber que a vida é curta demais para carregar tanto ódio. E naquele momento, nada mais importou. Não importava o processo. Não importava o dinheiro. Não importava quem estava certo ou errado. Importava apenas que minha filha estava doente. E que ela precisava de mim. E que eu, apesar de tudo, ainda era mãe ondivocaísta? Perguntei, já me levantando, já pegando as chaves, no apartamento. Meu apartamento? Eu chego em 20 minutos. Não saia daí. E desliguei. Meu motorista estava de folga, então eu mesma dirigi. E dirigi como não dirigia há anos. Rápido, desesperada, com o coração na garganta, porque nada mais importava. Nada além de chegar até ela. Quando toquei a campainha, demorou alguns segundos até ela abrir. E quando abriu, eu quase não a reconheci. Ela estava mais magra. Muito mais magra. Os olhos fundos, a pele pálida. Ela estava usando um lenço na cabeça. E eu soube imediatamente. Ela tinha perdido o cabelo. A quimioterapia. Meu Deus, minha filha estava fazendo quimioterapia. E eu não sabia. E ela ficou ali parada, no batente da porta, me olhando como se não soubesse o que fazer. Se devia me abraçar ou se afastar. E foi então que eu tomei a decisão por nós duas. Eu a puxei para um abraço. Um abraço apertado, desesperado, molhado de lágrimas. E ela desmoronou nos meus braços. Chorou como criança. Como a criança que ela foi um dia. E eu chorei também. Porque a dor de mãe é maior do que qualquer mágoa. Maior do que qualquer traição. Maior do que qualquer dinheiro. Ficamos assim por minutos. Ou talvez horas. Não sei. O tempo parou. E quando finalmente nos separamos, entramos no apartamento. Sentamos no sofá e conversamos. Conversamos de verdade pela primeira vez em anos. Ela me contou sobre o diagnóstico. Sobre como ficou apavorada. Sobre como pensou em me ligar 1000 vezes, mas não teve coragem. Sobre como o orgulho quase a matou de solidão. E eu contei sobre minha dor, sobre como aquele processo me destruiu por dentro, sobre como cada acusação dela era uma facada, sobre como eu quase desisti de tudo. E pela primeira vez, nós nos ouvimos, de verdade, sem acusações, sem defesas. Apenas 2 mulheres feridas tentando se encontrar de novo, tentando entender onde tudo desandou e tentando, desesperadamente, consertar o
que parecia irreparável. Ela me perguntou sobre o testamento. Se era verdade, se eu realmente ia deserdá-la. E eu respirei fundo antes de responder. Sim, é verdade. Eu fiz aquele testamento porque eu precisava me proteger. Porque eu não podia deixar que você destruísse tudo que eu construí. Mas eu nunca quis isso. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu só queria que você me respeitasse. Que você valorizasse o que eu fiz. Não por mim, mas por você. Porque tudo sempre foi por você. Ela baixou os olhos. Eu sei, mãe. Eu sei disso agora. Mas na época eu só conseguia ver o que você não me deu. Não conseguia ver o que você deu. E fui injusta. Fui cruel. E quase perdi você para sempre por causa disso. Uma pausa. Você vai mudar o testamento? Eu olhei para ela. Vou. Mas não porque você está doente. Não por pena. Vou mudar porque você reconheceu seus erros. Porque você teve coragem de me ligar. Porque você ainda é minha filha. E eu ainda sou sua mãe. E isso é maior do que qualquer papel. Nos meses seguintes, tudo mudou. Eu acompanhei cada consulta dela, cada sessão de quimioterapia, cada exame, cada resultado. Eu segurei sua mão quando ela vomitava. Enxuguei suas lágrimas quando ela achava que não ia conseguir. Raspei minha própria cabeça quando ela perdeu todo o cabelo, para que ela não se sentisse sozinha. E pela primeira vez na vida, eu parei. Parei de trabalhar 16 horas por dia. Parei de colocar a empresa acima de tudo. Parei de achar que prover era suficiente. E aprendi a estar presente. A ouvir, a abraçar, a ser mãe de um jeito que eu nunca fui antes. E sabe o que aconteceu? A empresa não desmoronou. Pelo contrário, ela prosperou. Porque eu finalmente aprendi a delegar, a confiar, a entender que eu não precisava carregar tudo sozinha, que ter uma equipe boa era justamente para isso. Para que eu pudesse ter vida além do trabalho. E pela primeira vez, Durante esse período, minha filha também mudou. Ela começou a se interessar de verdade pela empresa. Não pelo dinheiro, mas pela história, pelo legado. Ela me fez perguntas. Quis entender cada decisão que tomei, cada crise que enfrentei, cada vitória que conquistei. E eu contei. Contei tudo. E vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Admiração, respeito, orgulho. Ela estava orgulhosa de mim, finalmente. E eu estava orgulhosa dela, pela força que ela mostrou na doença, pela humildade de reconhecer seus erros, pela coragem de reconstruir nossa relação. 6 meses depois, ela recebeu a notícia: remissão completa. O câncer tinha ido embora. E nós comemoramos. Comemoramos como nunca tínhamos comemorado nada antes. Porque aquilo não era só sobre ela ter vencido a doença. Era sobre nós duas termos vencido o ódio, o orgulho, a mágoa. Era sobre termos nos reencontrado. E foi então que eu fiz algo que ela não esperava. Chamei o Dr. Henrique. Pedi que redigisse um novo testamento. E desta vez, deixei 50% de tudo para ela. Não como herança automática, mas como reconhecimento com uma condição: que ela trabalhasse na empresa por pelo menos 5 anos antes de assumir qualquer posição de liderança. Que ela aprendesse de verdade como aquilo funcionava. Que ela entendesse o valor do trabalho, do esforço, da dedicação. E que ela usasse aquele legado não apenas para si, mas para continuar ajudando outras mulheres como nós. Quando mostrei o testamento para ela, ela chorou. Mas não de tristeza, de gratidão. Mãe, eu não mereço isso. Você merece, minha filha. Você merece, porque aprendeu. Porque entendeu que o dinheiro não é o mais importante. Que família é, que amor é. E que às vezes a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa. Hoje, 3 anos depois daquele dia no tribunal, nossa relação é diferente. Não é perfeita. Ainda temos nossas diferenças. Ainda discordamos em algumas coisas. Ainda machucamos uma outra de vez em quando com palavras mal colocadas. Mas a diferença é que agora nós conversamos. Agora nós pedimos desculpas. Agora nós escolhemos o amor ao invés do orgulho. E ela trabalha na empresa. Não numa posição de poder, mas aprendendo, de verdade. Começou como assistente de operações. Quis conhecer cada área, cada departamento, cada função, e eu vejo nela algo que me deixa emocionada.
Eu vejo a mesma fome que eu tinha, a mesma vontade de aprender, a mesma determinação de construir algo sólido, mas com algo que eu não tive na época. Humildade. Ela entende agora que nada é dado. Tudo é conquistado. E que o verdadeiro legado não é o dinheiro, é o caráter, é a história, é a capacidade de se levantar depois de cair. E sabe o que mais mudou? Eu finalmente aprendi a viver. Aprendi que não sou só empresária. Sou mulher, sou mãe, sou avó agora, porque minha filha me deu um neto lindo há um ano e eu estou presente. Estou lá para cada sorriso, para cada descoberta, para cada abraço. Eu não vou cometer os mesmos erros. Não vou deixar que o trabalho me roube os momentos que importam. Porque eu entendi algo fundamental. Você pode construir o maior império do mundo. Pode ter todo o dinheiro, todo o poder, todo o sucesso. Mas se no final você está sozinha, nada disso vale. Nada, absolutamente nada. O que vale é o amor, é a família. É poder olhar para trás e saber que você foi importante na vida de alguém, que você fez diferença, que você amou e foi amada. Aquele dia no tribunal foi o pior e o melhor dia da minha vida. Foi o pior porque me mostrou até onde a dor pode levar duas pessoas que se amam. Foi o melhor porque me acordou, me fez parar, me fez reavaliar tudo. E me deu a chance de consertar o que eu tinha quebrado. Nem todo mundo tem essa chance. Muita gente perde as pessoas que ama e nunca mais as reencontra. Muita gente morre com mágoas que nunca foram resolvidas, com palavras que nunca foram ditas, com abraços que nunca foram dados. Eu quase fui uma dessas pessoas, mas não eu fui. Porque eu escolhi o perdão. Escolhi a reconstrução. Escolhi acreditar que não é tarde demais enquanto ainda há vida. E minha filha também escolheu. E essa escolha nos salvou. Salvou a mim. Salvou a ela. E salvou nossa família. Então, se você está passando por algo parecido, se você está brigado com alguém que ama, se você está deixando o orgulho falar mais alto do que o coração, eu te peço uma coisa. Não espere um câncer. Não espere um tribunal. Não espere perder tudo para entender o que realmente importa. Faça as pazes agora, enquanto há tempo. Porque tempo é a única coisa que a gente não pode comprar, não pode recuperar, não pode controlar. E olha, eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo agora podem estar pensando que minha história teve um final feliz, porque minha filha voltou, porque ela pediu desculpas, porque nós nos reconciliamos. E sim, isso foi maravilhoso. Mas não é esse o ponto principal da história. O ponto principal é outro. É que eu aprendi a me proteger. Aprendi que amar não significa se permitir ser destruída. Que ser mãe não significa aceitar qualquer coisa. Que perdoar não significa esquecer. E que você pode sim colocar limites nas pessoas que ama. Porque amor sem respeito não é amor. É dependência emocional. É autodestruição disfarçada de bondade. E eu quase caí nessa armadilha. Quase deixei que minha filha me destruísse porque achei que era minha obrigação aguentar tudo. Que era isso que mães fazem. Mas não é. Mães também merecem respeito. Mães também merecem dignidade. Mães também têm o direito de dizer não. Aquele testamento que eu fiz não foi crueldade. Foi amor próprio. Foi a minha forma de dizer eu te amo. Mas eu também me amo. E eu não vou deixar que você destrua o que eu construí só porque você está com raiva. Foi a minha forma de ensinar a ela que ações têm consequências. E você não pode tratar as pessoas mal e esperar que elas continuem te dando tudo. Que respeito se conquista, não se exige, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu tivesse cedido naquela época, se eu tivesse dado a ela o que ela queria só para evitar o conflito, sabe o que teria acontecido? Ela teria me pisoteado ainda mais. Teria perdido completamente o respeito por mim. E nossa relação nunca teria se curado. Porque a cura só veio quando ela entendeu que tinha perdido. Que tinha ido longe demais. Que tinha consequências reais para suas ações. Então, para todas as mulheres que estão me ouvindo agora, que estão sendo desrespeitadas por filhos, por maridos, por familiares, eu digo uma coisa: proteja-se. Ame-se, coloque limites. Porque você não é obrigada a aceitar desrespeito em nome do amor. Você não é obrigada a ser pisoteada em nome da família. Você não é obrigada a se anular para fazer os outros felizes. Você tem o direito de existir, de ser respeitada
de ser valorizada. E se as pessoas que você ama não entendem isso, então talvez seja hora de se afastar um pouco, de deixar que elas sintam sua falta, de deixar que elas entendam seu valor. Porque às vezes a gente só valoriza o que tem quando perde. E não há nada de errado em deixar que as pessoas aprendam essa lição. Outra coisa que aprendi é que sucesso financeiro não substitui presença emocional. Eu passei tanto tempo achando que dar dinheiro, dar conforto, dar luxo era suficiente. Mas no era. Minha filha não precisava de um closet cheio de roupas caras. Ela precisava de uma mãe que estivesse lá para ouvir sobre o dia dela na escola. Ela não precisava de viagens para a Europa. Ela precisava de alguém que assistisse seus balés, mesmo que fossem apresentações simples no colégio. Ela não precisava de carros importados. Ela precisava de abraços, de conversas, de atenção genuína. E eu não dei isso. Ou dei pouco. Muito. E ela cresceu com um vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguiu preencher. E esse vazio virou raiva. E a raiva virou ganância. E a ganância quase nos destruiu. Então, se você é mãe, se você está trabalhando muito para dar o melhor para seus filhos, pare um segundo e pergunte-se o que eles realmente precisam. É mais dinheiro ou Maisy Volca? E não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você deve parar de trabalhar. Eu não estou dizendo que você deve abrir mão dos seus sonhos. Eu estou dizendo que precisa haver equilíbrio, que você pode sim construir uma carreira incrível e ser uma mãe presente. Não é fácil. Exige organização. Exige priorização. Exige dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para outras. Mas é possível. E eu aprendi isso tarde demais. Mas aprendi. E hoje eu vivo diferente. Hoje eu trabalho 40 horas por semana, não 80. Hoje eu delego. Hoje eu confio na minha equipe. Hoje eu entendo que a empresa pode funcionar sem que eu esteja lá o tempo todo. E, sabe, o que aconteceu? A empresa não faliu. Pelo contrário, está melhor do que nunca. Porque uma líder descansada, equilibrada, presente em sua vida pessoal, é uma líder melhor, toma decisões melhores, inspira mais, lidera com mais sabedoria. Também aprendi algo sobre heranças. Herança não é só dinheiro, não é só patrimônio. Herança é também história, é valores, é ensinamentos. E a maior herança que eu posso deixar para minha filha não são os aviões da empresa. É a história de como eu construí tudo aquilo. É a lição de que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. É o exemplo de que mulheres podem sim conquistar o mundo, mas que sucesso sem caráter é vazio. Que dinheiro sem generosidade é inútil. Que poder sem humildade é perigoso. Essas são as coisas que realmente importam. Essas são as coisas que vão ficar quando eu não estiver mais aqui. E é isso que eu tenho tentado ensinar para ela agora. Não através de sermões, mas através do exemplo. Trabalhando junto com ela, mostrando para ela como se faz, deixando que ela erre. Deixando que ela aprenda, mas estando lá para apoiá-la quando... E sobre aquela fundação que eu mencionei no testamento, a Fundação para Mulheres Empreendedoras de Baixa Renda, Yuja Kamuse. Não esperei morrer para fazer diferença. A fundação já existe, já está funcionando. E já ajudou centenas de mulheres a começar seus próprios negócios. Mulheres como eu fui um dia. Mulheres que têm sonhos enormes, mas não têm recursos. Mulheres que só precisam de uma oportunidade, de alguém que acredite nelas. E sabe o que é mais bonito? Minha filha trabalha comigo na fundação. Ela é voluntária, ela entrevista candidatas, ela acompanha os projetos, ela se emociona com cada história de superação. E eu vejo nela uma empatia que não via antes, uma consciência social que não existia, uma vontade genuína de fazer diferença. E isso me enche de orgulho, porque ela não está fazendo isso pelo dinheiro, não está fazendo pela herança. Está fazendo porque finalmente entendeu o que realmente importa. Tem uma história em especial que me marcou muito. Há alguns meses, uma jovem de 22 anos se candidatou para receber apoio da fundação. Ela queria abrir uma pequena confeitaria. Vinha de uma família muito pobre. Tinha 3 irmãos menores. E o sonho dela era conseguir dar uma vida melhor para eles. Quando ela entrou na sala para a entrevista, eu olhei para ela e vi a mim mesma há 40 anos. Os mesmos olhos famintos. A mesma determinação. O mesmo fogo. E quando ela começou a contar sua história,
a contar sobre os sacrifícios que fazia, sobre como acordava às 4 da manhã para trabalhar antes de ir para a faculdade, sobre como economizava cada centavo, eu não consegui segurar as lágrimas. Minha filha estava ao meu lado. E ela também chorou. E no final da entrevista, ela se virou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Agora eu entendo, mãe. Agora eu entendo tudo. Você era ela. E ela merece a mesma chance que você teve. Nós aprovamos o projeto daquela jovem. E hoje, 6 meses depois, a confeitaria dela já está funcionando, já está dando lucro. E ela já conseguiu tirar os irmãos da escola pública e colocar numa escola melhor. E quando ela me ligou para agradecer, chorando, dizendo que eu tinha mudado a vida dela, eu soube que tinha finalmente encontrado o verdadeiro propósito da minha riqueza. Não era acumular mais e mais. Era usar o que eu tinha construído para abrir portas para outras mulheres. Para ser o trampolim que eu não tive. Para ser a mão estendida que ninguém me estendeu. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você que está me ouvindo agora. Não importa o que você está passando. Não importa se você está brigada com alguém que ama. Não importa se você se sente sozinha, incompreendida. Você tem força dentro de você. Você tem o poder de reconstruir. Você tem a capacidade de se levantar. E você não precisa fazer isso sozinha. Existem pessoas dispostas a te ajudar. Existem histórias como a minha que provam que é possível recomeçar, que é possível perdoar sem se anular, que é possível amar sem perder a si mesma. Você só precisa dar o primeiro passo. E esse passo pode ser simplesmente reconhecer que algo precisa mudar, que você não pode continuar vivendo assim, que você merece mais, e então fazer uma escolha. A escolha de lutar, a escolha de se proteger, a escolha de acreditar que dias melhores virão. Quando olho para trás, para tudo que passei, todas as lágrimas que derramei, todas as noites que não dormi, todos os momentos em que pensei em desistir, eu não mudaria nada, porque cada dor me ensinou algo, cada queda me fortaleceu, cada traição me mostrou quem eu realmente era e me trouxe até aqui, até esse lugar de paz, do equilíbrio, de amor verdadeiro. E se eu conseguir, você também consegue. Então não desista de você. Não desista de quem você ama. Mas também não desista da sua dignidade, do seu valor, do seu direito de ser respeitada. Porque no final, quando tudo passar, quando as tempestades se acalmarem, você vai olhar para trás e vai agradecer por ter sido forte o suficiente para não se deixar destruir, para não ter aberto mão de quem você é, para ter lutado pela sua paz. E essa paz não tem preço. Vale mais do que qualquer fortuna, vale mais do que qualquer império, vale mais do que tudo. E agora eu te convido a fazer parte dessa jornada comigo. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com algo que eu disse, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Mande para aquela amiga que está sofrendo, para aquela mãe que está perdida, para aquela mulher que precisa lembrar que ela é forte. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais, de mulheres reais, que enfrentaram tempestades e saíram vitoriosas. Porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser ouvidas. Precisam inspirar outras mulheres a não desistirem. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Deixe um coração se essa história mexeu com você. E conte sua história também. Porque sua história importa. Sua dor importa. Sua vitória importa. E juntas, nós somos mais fortes. Juntas, nós nos curamos. Juntas, nós reconstruímos. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por ter me ouvido. E lembre-se sempre, você não está sozinha. E você é muito mais forte do que imagina.